Olá, eu me chamo Giovanni Barnabé e estou aqui para falar um pouco sobre o recurso didático desenvolvido por mim como trabalho final de curso da especialização em Linguística Aplicada em Ensino de Línguas, ofertada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. O título deste projeto é Estética do Pós-Conceito, Pluriversalidade nos Contos Esquece da Paz, de Marcelino Freire, e foi desenvolvido sob a temática do ensino de línguas, literatura e práticas culturais, sob a tutoria da professora Jussara Zanoni do Nascimento, e este projeto é direcionado aos estudantes da segunda série do ensino médio. Vale lembrar que, para o desenvolvimento desse recurso, consideramos três objetivos de aprendizagem. São eles: identificar as diferenças conceituais entre universalidade e pluriversalidade, com ênfase em seus reflexos para a literatura. O segundo, analisar como os conceitos de violência e paz são reconfigurados em duas narrativas de Marcelino Freire. E o terceiro, traçar um panorama sobre a importância do movimento marginal no cenário da literatura brasileira contemporânea. É importante saber que, para cada um dos objetivos de aprendizagem, atribuímos uma habilidade da BNCC a ser desenvolvida a partir das aulas. E, para o estabelecimento também desses objetivos, consideramos a taxonomia de Bloom e a escala de desenvolvimento linguístico dos estudantes, considerando que eles estão na segunda série do ensino médio. Teremos, então, três módulos. O primeiro deles é Estética do Pós-Conceito, Universalidade e Pluriversalidade. O segundo, Violência e Paz, Perspectivas da Pluriversalidade. E o terceiro, um breve panorama da literatura marginal no Brasil. Iniciando o primeiro módulo, teremos a apresentação de alguns conceitos basilares para o desenvolvimento da análise. Esses conceitos estão diretamente ligados à linguística aplicada, como decolonialidade, pós-colonialismo, conceitos como ótica universal e pluriversal, estruturados pelas ideias de necropolítica, de decolonialidade e de pensamento da pluriversalidade, atribuídos, por exemplo, por teóricos como Achille Mbembe. Inicialmente, vamos fazer uma rotina de pensamento a partir de duas perguntas, então, como podemos definir a universalidade e também a pluriversalidade, visando apresentar os conceitos basilares da análise e seus respectivos teóricos. E aí, vamos gerar uma reflexão nesses alunos com base numa metáfora do olhar de árvore, ligado a essa estética universal e a compreensão de mundo a partir de uma perspectiva mais subjetiva, e também o olhar de floresta, muito mais ligado à perspectiva pluriversal, onde vamos ter várias impressões sobre a constituição do mundo e a definição dos conceitos, não tão especificamente ligados ao imaginário coletivo, mas ao imaginário diversificado sobre esse mesmo mundo. E aí nós já usamos aqui alguns recursos de interação para que esse engajamento do aluno seja muito concreto. Iniciando o processo de aprofundamento, nós vamos trazer a música Triste Loucou-Mar, do grupo Francisco Elombre, gerando reflexões, por exemplo, sobre o papel da mulher na sociedade, sobre disrupções ligadas ao ideário sobre a feminilidade e as mulheridades, e aí trazer reflexões importantes sobre a própria decolonialidade. Aprofundando ainda mais, apresentamos dois outros teóricos a esses estudantes de perspectivas étnicas e conceituais diferentes. Um deles é o Ailton Krenak, aprofundando a ideia de decolonialidade das suas práticas e desafios para os povos indígenas, e a Jamila Ribeiro, que vai trazer uma reflexão sobre o que é lugar de fala. Encaminhando-se para o final do primeiro módulo, vamos apresentar o Hora do Desafio, que são três atividades, a primeira dela baseada em um jogo de afirmação, né, uma avaliação sobre um enunciado apresentado, onde eles vão ter que dizer se esse enunciado é verdadeiro ou falso. Após essa primeira atividade, nós temos uma atividade de preenchimento de lacuna, associada ao conceito de decolonialidade, e uma terceira atividade, que é uma associação de imagem e conceito. Então, os alunos vão ter que identificar qual dessas imagens melhor transmite o princípio da decolonialidade. Avançando um pouco mais, nós entramos no segundo módulo, onde vamos ter aí uma abordagem muito ligada à análise textual, à análise dos contos selecionados para o trabalho com os alunos, mas para iniciar, nós vamos sondar com eles quais são as suas impressões de um imaginário coletivo sobre os conceitos de paz e violência, trazendo, inclusive, o recurso da metalinguagem com a dicionarização dessas palavras. Então, a gente vai trazer aqui as entradas de dicionários relativos ao conceito de paz e violência, dialogando com aquilo que os alunos vão apresentar também como conceitos internalizados ao longo da sua formação identitária. E aí nós vamos apresentar os dois textos, Esquece, que compõe o livro Contos Negreiros, de 2005,
e Da Paz, compondo a obra Recife, Mar que Arrebenta, de 2008, ambos do autor pernambucano Marcelino Freire. Vale lembrar que a gente também vai usar muito recurso de multimodalidade, visando esse letramento completo, integral dos alunos, e a gente traz o primeiro texto na versão de uma canção, embora ele seja uma prosa poética. Então, o texto esquece é muito trabalhado, a gente vai trazer citações do texto associadas às citações teóricas da linguística aplicada para vivenciar e experimentar um pouco de como essa linguagem revela um contexto social de pluriversalidade acerca do tema da violência. E aí a gente vai costurando essa análise a partir da perspectiva teórica, mas também da perspectiva do professor e de seus alunos sobre esse tema, associando sempre a imagens de um mundo real e de um mundo muito mais ligado à realidade desses alunos, um mundo em que eles podem entrar em contato, inclusive, pelas próprias redes sociais, trazendo reflexões importantes sobre literatura, mas também sobre pertencimento a um mundo em constante transformação. E aí a gente entra também nas questões linguísticas, como aqui, onde a gente vai trabalhar a ideia de seleção lexical a partir dos pronomes pessoais, a gente e nossa, apresentando essa linguagem coletiva para uma pauta que é desenvolvida no texto pelo personagem principal, e usando sempre recursos de interação para ir apresentando esses conceitos aos poucos aos alunos. Cada módulo é encerrado com atividades de avaliação da aprendizagem. Essa primeira sequência é uma análise de proposição, a gente avança para a atividade, que é uma sessão bem especial de cada módulo, que é o Caiu no Vestibular, onde a gente vai trazer uma questão de vestibular que está diretamente associada ao texto que foi trabalhado anteriormente. E a gente apresenta aí já o segundo texto, que é o Conto da Paz, nesse caso, declamado pela Naruna em uma situação de Islã. A gente vai trazer sempre imagens que vão dialogar com os fatores apresentados no texto, reforçando essa ideia da pluriversalidade e de uma reconfiguração dos conceitos, nesse caso, muito ligada à ideia de paz. Lembrando sempre que a gente vai reforçando essas análises a partir da percepção de teóricos referendados. E aí a gente traz outras imagens que vão trazer esse símbolo, né, esse diálogo com os signos, como, por exemplo, da camiseta branca, da pomba, da rosa, que constroem um imaginário social sobre esse conceito, e, mais uma vez, os recursos de interação vão apresentando aos poucos elementos de aprofundamento desse contexto. Mais uma vez, o capítulo se encerra aí com as atividades de avaliação dos conhecimentos, seguindo a mesma linearidade das sessões para trazer familiaridade para esses alunos. Mais uma vez, a sessão Caiu no Vestibular, que traz o texto de volta, mas a partir de uma contextualização concreta de como isso aparece nos vestibulares que eles vão fazer ao longo da vida. E nós encerramos com uma rotina de pensamento final, trazendo a música Minha Alma e provocando uma reflexão intertextual sobre com qual texto essa música tem mais associações, com qual dos textos lidos. E aí entramos no terceiro e último módulo, trazendo um breve panorama da literatura marginal no Brasil e só então apresentando aqui elementos mais pessoais sobre o autor dessas obras, seguindo o rito do que é uma literatura que deve ser primeiro analisada em sua diegese e depois vista a partir de conceitos e preceitos extradiegéticos. Então, a gente só no final apresenta elementos sobre esse autor e sobre a corrente literária no qual os textos se inserem. Nesse caso, a literatura marginal ou nova literatura marginal, da qual faz parte o Marcelino Freire. A gente apresenta em pílulas aqui informativas alguns trechos, algumas informações basilares sobre a literatura marginal, a partir de palavras específicas que vão poder organizar o conhecimento e a revisão, inclusive, por parte desses alunos, mas provocando também uma reflexão sobre o que eles já sabem sobre a literatura marginal ou sobre autores que possam estar vinculados a essa corrente literária. Temos aqui uma sessão bem especial, onde a gente vai trazer um elemento que eles desconhecem, que é o mimeógrafo, perguntando qual é o nome desse elemento, mas também para dizer que essa geração ficou conhecida como geração do mimeógrafo por utilizar esse instrumento para a disseminação de suas obras. Provocamos aqui uma relação também intertextual, visando entender conhecimentos prévios desses alunos a respeito de textos de outras correntes e escolas literárias, como aqui, onde a gente vai perguntar qual dos livros não faz parte da literatura marginal com recursos de gamificação. E aí, mais uma vez, a sessão Caiu no Vestibular, agora com um olhar mais amplo sobre a própria corrente da literatura e da poesia marginal. Essa sessão nós trazemos esse vídeo para que os professores possam entender melhor a proposta e utilizá-la em sala de aula com vastidão e com criatividade, apresentando também o seu olhar sobre esses temas e as nossas referências. É isso, muito obrigado.